Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa e também aos amigos das redes sociais. Que a paz e o amor do Cristo nos envolvam a todos nessa palestra de hoje. Para nos harmonizarmos, eu vou ler Sabedoria Todo Dia de Lourival Lopes, que nos diz o seguinte para o dia de hoje: desenvolva a esperança. A esperança, para ser bem desenvolvida, precisa receber trato e boa visão das coisas, aceitação e crença. Analise bem a vida, o suceder dos dias e das noites, a precariedade das coisas materiais e desenvolva uma esperança como alma eterna que você é. Um dia, todo o atual será passado. Olhe-se agora com justiça, com ausência de ideias negativas. Passe por entre as sombras e as lutas, a caminho de uma vida espiritual de luz e paz. Contente por estar entre os vencedores. A esperança, quando é forte, dá benefícios até mesmo após a morte. Com estas palavras, então, vamos todos juntos fechar os olhos, serenar o nosso pensamento, sentir as boas vibrações que vêm do alto a nos envolver e elevar uma prece de louvor e gratidão ao nosso Pai, este Pai amoroso, soberanamente justo e bom. E com muita gratidão em nosso coração, ó Pai, nós queremos te agradecer este dia lindo, este sol que aquece o corpo e ilumina a alma. Queremos te agradecer a possibilidade de estarmos aqui para ouvir as palavras do Evangelho, que possamos levá-las ao nosso coração e que essas elucidações acerca do Evangelho do Cristo nos ajudem na evolução, na compreensão dos nossos problemas e dificuldades e que possamos desta forma nos tornarmos mais fraternos, mais justos e mais unidos. Que a paz e o amor de Cristo nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Hoje a nossa irmã Doli vai nos falar sobre, o tema é: existem almas gêmeas? Boa tarde a todos, aos que estão aqui de forma presencial e também aos amigos que nos acompanham através das redes sociais. Que o Mestre Jesus nos ampare na condução dessas reflexões. Todo ser humano deseja ser feliz. Cada um de nós, espíritos, almas, trazemos as leis divinas dentro da nossa consciência. E também temos gravado nas nossas almas o anseio por aquilo que é bom, por aquilo que é bonito. Nós ansiamos pela felicidade, pela plenitude. E isso é o reflexo de Deus em nós. E é esse anseio interior que nos leva a buscar o convívio com outras pessoas, que nos impulsiona a fazer esforços diários em busca de algo superior, acima de nós, mas com quem temos o desejo de nos conectar, de nos aproximar. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda a questão das dores e das alegrias, fazendo uma correlação entre os nossos atos hoje e o reflexo deles na nossa vida futura, pois nós somos espíritos imortais e, como espíritos, estaremos ora encarnados num corpo físico, ora desencarnados, vivendo no plano espiritual.
mas a nossa vida não acaba. E iremos encarnar e desencarnar tantas vezes quantas forem necessárias, até nos tornarmos espíritos puros, purificados das imperfeições morais e dos vícios. E durante nossa trajetória evolutiva, nós vamos encarnar algumas vezes em corpos masculinos, como homens, e em outras vezes em corpos femininos, como mulheres. E quando questionados sobre o motivo disso, os espíritos da codificação nos explicam que isso é necessário para que possamos adquirir todos os conhecimentos e passar por todos os tipos de experiências necessárias para o nosso progresso, para a nossa evolução. E eles explicam, inclusive, que aquele espírito que encarnasse sempre como homem, só em corpos masculinos, aprenderia somente aquilo que os homens sabem. Vejam a perfeição divina. Deus dá a cada um de nós a oportunidade de encarnar algumas vezes em cada sexo, pois homens e mulheres têm disposições físicas diferentes, o cérebro é diferente, o psiquismo também é diferente, com isso nos dando a possibilidade de desenvolver outras habilidades, outros sentimentos, cada vez mais amplos. Por exemplo, aquele espírito que sempre encarnasse como homem e só saberia o que os homens sabem, não saberia o que é carregar um filho no ventre, não sentiria as emoções sublimes da maternidade, não teria oportunidade de desenvolver sentimentos ligados ao aspecto feminino, como o cuidado com os outros, a sensibilidade. Percebem a sabedoria divina? Tudo tem um motivo, um objetivo. Ao codificar o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores que o auxiliavam se o casamento ou a união de dois seres seria contrária à lei natural. E os espíritos respondem que não. E eles dizem que, ao contrário, é um progresso na marcha evolutiva da humanidade. E ainda o codificador insiste, perguntando qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana. E eles respondem que seria o retorno à vida animal, no sentido de que os animais usam apenas os instintos. Vejam que interessante. O escritor Martins Peralva, na obra Estudando a Mediunidade, comenta a respeito dos casamentos. E segundo ele, então, existem 5 tipos de casamentos. Seriam eles os casamentos acidentais, os casamentos provacionais, os casamentos sacrificiais, os casamentos de almas afins ou de afinidade e, por último, então, os casamentos transcendentes. Nós vamos, então, agora tentar explicar um pouquinho melhor cada um deles para compreender. Então, os casamentos acidentais. Nesses, então, acontece o encontro de almas pouco evoluídas por efeito de uma atração momentânea, mas que não tem nenhum ascendente espiritual, não tem nenhuma ligação espiritual anterior. Eles são movidos pela atração física apenas. Já os casamentos provacionais seriam um reencontro de almas para reajustes necessários para a evolução de ambos os seres envolvidos. Como terceira classificação, ele usa os sacrificiais, e nesses, então, haveria o reencontro de uma alma iluminada, mais evoluída, com outra alma inferiorizada, que ainda não está tão evoluída. E esse tem o objetivo, então, da alma que está mais evoluída,
ajudar a redimir a outra alma. No quarto tipo, que seriam os casamentos por afinidade, há o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. E em quinto lugar, que são os transcendentes, então seriam de almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. E vocês perceberam que nessa classificação toda, Kardec não fala em almas gêmeas? Por que será? O casamento reúne sob o mesmo teto espíritos em diferentes níveis de evolução, o que nos mostra que aqui na Terra, o casamento, a constituição de uma família, funciona às vezes como forma de consolidação de laços de afinidade espiritual, mas, na maioria dos casos, serve como instrumento de reajuste, quando os lares se tornam cadinhos purificadores, porque é no convívio doméstico que os espíritos têm a oportunidade de desenvolver gradualmente sentimentos melhores. Sentimentos como a paciência, a tolerância, o perdão, o auxílio uns aos outros, o afeto. Nos casamentos acidentais, nós temos aquelas pessoas que se encontraram, se sentiram atraídas, foram se conhecendo, se aproximando cada vez mais e acabaram então ficando juntos, casando, mas que não tem nenhum compromisso espiritual anterior. E nos casamentos provacionais, são aqueles entre duas almas que estão em processo de reajustamento e elas se reencontram, então elas programam esse reencontro para juntas passar por esse processo de reajustamento que é necessário para o crescimento de ambos. E esses, segundo os espíritos, seriam os casos mais frequentes aqui na Terra. E por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais muitas vezes se transformam em dolorosas tragédias. Mas Deus uniu esses espíritos no mesmo lar para que ali, naquele convívio diário, a lei maior, a lei da fraternidade, seja praticada nas dificuldades do dia a dia. E a compreensão amorosa, a boa vontade, a tolerância são virtudes que funcionam como suaves amortecedores nesses momentos de conflitos. E o Espiritismo, pelos conhecimentos que espalha, tem sido um meio eficiente para que muitos lares construídos na base da provação se reajustem e se consolidem, porque assim eles poderão dar os primeiros passos na direção do bem. E vocês sabem por quê? Porque o espírita, aquele que tem conhecimento da imortalidade da alma, da sobrevivência do espírito após o desencarne, ele sabe também que somente ele mesmo pagará suas próprias dívidas, mas que sempre pode pedir o auxílio espiritual para superar as dificuldades do lar, para se fortalecer interiormente em seu benefício, em benefício da paz doméstica e do reajuste de todos. Voltando então um pouco mais a respeito dos casamentos sacrificiais, vemos que neles são reunidas almas possuidoras de virtudes e sentimentos opostos. Normalmente é uma alma esclarecida ou já mais iluminada que se propõe a ajudar uma outra alma que se atrasou na jornada evolutiva. Por isso é um casamento de sacrifício para um dos cônjuges. E muitas vezes nós encontramos senhoras delicadíssimas, ternas e virtuosas,
que se casam com homens ásperos e grosseiros, de sentimentos rudes, assim como muitas vezes vemos homens que são verdadeiras joias de bondade e compreensão, casados com mulheres de sentimentos levianos, inferiorizados. Porque quem ama não pode ser feliz se deixou alguém que ama na retaguarda, talvez torturado por sofrimentos morais, por culpas. Então essa pessoa volta, como esposo ou como esposa, recebe aquele espírito retardatário como cônjuge e com o seu carinho, com a sua lucidez espiritual, irá estimular a sua caminhada evolutiva. É um vanguardeiro, cheio de compaixão, que renuncia aos benefícios que já conquistou e volta à retaguarda, volta lá para trás para ajudar e servir. O mais elevado espiritualmente sempre concorda em amparar o desajustado. Mais uma vez se evidencia o valor do Evangelho nos lares, funcionando como estimulante da harmonia e construtor do entendimento. Já os casamentos denominados de afins, no sentido superior, são aqueles que reúnem almas esclarecidas e que se amam muito. São espíritos que, pelo matrimônio, no doce reduto de um lar, consolidam velhos laços de afeição. E por último, os casamentos transcendentes são aqueles construídos por almas engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram no plano físico para grandes realizações de interesse geral. A vida desses casais tem uma finalidade superior e normalmente eles se dedicam a causas superiores, humanitárias. Todos nós passamos ou passaremos ainda na nossa trajetória evolutiva por toda essa sequência de casamentos. Teremos casamentos acidentais, provacionais, sacrificiais, até alcançarmos no futuro a condição de construirmos um lar terreno na base da afinidade superior ou do idealismo transcendental. Mas enquanto não atingirmos essa condição, Jesus, através do seu Evangelho, irá preenchendo a nossa vida de paz. E o Espiritismo nos oferece as mais doces esperanças num futuro melhor. E quanto às almas gêmeas? Muitos estudiosos da psique humana já descobriram a importância dos contos de fada, das histórias de ficção que desenvolvem o imaginário das crianças, ajudam no desenvolvimento psicológico sadio, preparando-as para a vida adulta. Mas muitas pessoas, depois que se tornam adultas, que se tornam mais maduras, ainda trazem para a vida real aqueles anseios do imaginário infantil e juvenil e desejam encontrar o seu príncipe encantado, a sua alma gêmea. Mas será que isso existe? Não seria apenas ilusão propagada pelos romances, pelos filmes, pelo cinema? O mito das almas gêmeas teria sido criado por Platão na obra O Banquete, escrito por volta do ano 380 a.C. Nessa obra, na tentativa de definir o amor, ele inventa uma historinha que diz assim, que lá no início dos tempos, os homens eram seres completos, de 2 cabeças, de 4 pernas, 4 braços, e isso permitia a eles um movimento circular muito rápido. Mas eles eram muito orgulhosos
e se achavam muito fortes, muito valentes. Um dia, eles se revoltaram contra os deuses que governavam aquele lugar e resolveram lutar contra eles para expulsá-los e tomar o poder. Mas aconteceu a guerra, a luta, e os homens perderam essa luta. E como castigo, os deuses cortaram eles ao meio e os jogaram de volta na terra. E desde então, segundo esse mito, eles andam à procura da sua alma gêmea para se unirem e se tornarem completos novamente. Vejam que enredo interessante para um filme de ficção, não é? Mas o que seria uma alma gêmea? O conceito diz que haveria alguém exatamente igual a nós, que teria os mesmos desejos, os mesmos gostos, com a mesma visão de mundo, que nos faria sentir completos. E como a doutrina espírita explica essa questão? Allan Kardec aborda esse assunto nas questões de número 298 até 303 no Livro dos Espíritos. E nessas questões, os espíritos respondem que não existe uma ligação particular e fatal entre duas almas ou entre dois espíritos. Então, não existem almas gêmeas. Até porque, se existissem, Deus teria criado os espíritos incompletos, pois seriam duas metades que teriam que se encontrar para então se juntar e formar um ser completo. Mas os espíritos explicam que, apesar desse conceito de almas gêmeas ser um equívoco, o que existem são almas afins, aquelas que buscam a felicidade pelo mesmo caminho e por isso combinam tão bem com pessoas que têm pensamentos semelhantes. São duas pessoas, dois espíritos com interesses em comum, tanto na vida quanto no amor. Por isso existe uma afinidade tão grande entre elas que faz com que elas desejem ficar juntas. Ou, pelo menos, essa é a intenção delas. Mas isso não significa que eles são feitos um para o outro, pois sempre vão existir diferenças. Não existe um casal perfeito. E na questão número 115 do Livro dos Espíritos, nós temos a informação de que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Simples significa sem conhecimento. Quer dizer, desculpem, ignorante significa sem conhecimento. E simples com o sentido de unicidade, de individualidade, ou seja, completo, inteiro. Portanto, fica claro que o que existe entre os espíritos é uma simpatia, uma afinidade, sem que nenhum deles precise de outro para se completar. Se assim fosse, os espíritos perderiam a sua individualidade. No livro O Consolador, o espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, trata do conceito de almas gêmeas. Segundo ele, a expressão se refere a duas almas ligadas pelo amor, através da simpatia e da afinidade. Não são duas metades, não são pessoas que necessitam uma da outra para formar um inteiro. São duas almas cujas individualidades se assemelham e por isso elas se sentem atraídas. Elas gostam de ficar juntas e existe a tendência de se tornarem próximas, de viverem experiências e aprendizados mútuos. E no Livro dos Espíritos, ainda na questão 301, refere que a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos, confirmando a informação de Emmanuel. Concluindo, então,
Kardec refere que a teoria das metades eternas é uma imagem, uma alegoria, que representa a união de dois espíritos simpáticos, mas que não deve ser tomada ao pé da letra. Até os psicólogos recusam essa expressão, dizendo que ela deve ser entendida como uma versão adulta do conto do príncipe encantado ou da princesa perfeita. Então, que possamos compreender a diferença entre a imaginação, o mundo da fantasia, criado pelo cinema, nos filmes, nos contos de fada, e o mundo real. Todos necessitamos de momentos de lazer, de diversão, mas como espíritos eternos em processo de evolução, precisamos ter clareza a respeito da finalidade da vida. E sempre que estivermos passando por dificuldades, por problemas nos relacionamentos, no casamento, na família, lembremos de Jesus, dos ensinamentos dele, do seu evangelho e busquemos o seu auxílio. Jesus está conosco. Se fecharmos os nossos olhos, elevando nossos pensamentos a ele, podemos senti-lo, podemos vê-lo vindo ao nosso encontro, de braços abertos, com aquele sorriso franco, nos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gratidão a Deus pela oportunidade, ao Mestre Jesus pelo seu amparo de todas as horas, e aos espíritos amigos por todo o auxílio recebido. Fiquem com Deus. Vamos agora, então, nos preparar para o passe coletivo, neste momento em que os espíritos de luz nos envolvem amorosamente. Nós te rogamos, ó Pai, que nos abençoe com saúde, com esperança, com força e fé no futuro. Obrigada, ó Pai, pela nossa casa, pelo alimento à mesa, pelos nossos irmãos de caminhada. Obrigada também pelas palavras do Evangelho que acabamos de ouvir. Obrigada, ó Pai, por nos enviar teu querido Filho Jesus Cristo, nosso irmão e mestre Nazareno, que nos ensinou o caminho reto, que nos trouxe o Evangelho e os ensinamentos a nos iluminar a nossa vida, a nossa trajetória. Obrigado aos Espíritos de luz que nos intuem, que nos acompanham todos os dias da nossa vida. Que possamos, neste momento, pensar na nossa família, nos nossos amores, também nos nossos desafetos, e emanar a eles um sentimento de paz, amor e fraternidade. Que eles também sintam este amor que vem do alto, que Deus nos manda e nos envolve. Que a paz, o amor e os ensinamentos de Jesus permaneçam em nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja. Tenham todos uma boa tarde.